Oi, oi, gente, tudo bem? Vamos de exercício de pinceladas de rosa? Aí eu tô usando dois tons de rosa, que é o Pink 35 e o Rosa Cosmos, e eu começo sempre pincelando tudo em direção ao meu centro. Como essa aqui tem uma rosinha por debaixo dessa principal, então eu sempre escureço, porque nós precisamos de sombra. Coloco as minhas sombras nas posições certinhas, que se a gente divide a rosa na posição certa, a gente consegue com muito mais facilidade fazer as pinceladas de rosa. É o que muita gente às vezes comenta comigo. Ai, a minha rosa sai com cara de repolho. Ai, a minha rosa não sai bonita. Por quê? Porque a gente tem que colocar as sombras nos lugares certinhos para que a gente consiga dar todo esse efeito e toda a leveza que ela tem. Eu sempre que preciso volto ao lugar que eu já pincelei. Aqui eu vou colocar um pouquinho de verde para dar uma levantada nela. E eu tô usando dois tons de verde. O verde cobre e o verde xadrez. Só apenas para dar uma levantada, bem suave. E o que eu preciso fazer? A rosa está por cima, então eu preciso acertar todos os recortes das pétalas dessa nossa flor. Então, eu vou aos pouquinhos, eu vou olhando e vejo aonde precisa de mais luz, aonde eu consigo dar mais o recorte, e assim vou fazendo. Na verdade, eu precisaria estar fazendo a outra flor primeiro, mas eu consigo fazer com que eu consiga fazer a sobreposição. Então, vou fazer umas folhinhas, as folhinhas sempre puxando de fora para dentro, depois de dentro para fora, dando aquela leveza com uma tinta mais clara. E eu vou colocando um pouquinho mais de cor para dar um pouco mais de tom nessa parte das folhas. Acerto um pouco claro, dou mais uns recortes e luz em algumas pétalas na parte de baixo. E praticamente ela tá quase prontinha. Faço umas folhinhas de fundo. E a gente vai agora começar a outra flor, que essa eu poderia ter começado primeiro. Então, vamos lá. Eu coloquei um pouquinho de verde em volta, como eu disse, para ela sobressair mais. Como ela está por baixo, eu não preciso acertar muito as pétalas de baixo. Então, eu vou dando uns claros, vou deixando ela bem suave, que o bonito da rosa é você não fazer a rosa tão marcada. A rosa, como todas as flores, como essa nossa pintura com óleo mole, ela tem que ser bem suave. Quanto mais suave, mais bonita ela fica. Então, eu até mesclo um pouquinho do próprio fundo, eu junto do rosa, para que ela fique assim, bem mesclada. E vou aos pouquinhos, vou finalizando mais essa flor. Só que às vezes eu volto. Eu olho, afasto os olhos e falo assim, aqui precisa de um pouco mais de luz, aqui precisa um pouquinho mais de cor. E é assim que vocês devem fazer, porque a gente não pode pincelar e já achar que tá pronto. A gente tem que pincelar e cada vez tentar melhorar mais nossa pincelada. Aqui eu vou fazer uma rosinha de costas, então eu começo sempre com as pétalas de trás,
como se eu estivesse observando uma flor acima dos meus olhos. Então, eu coloco um pouquinho das pétalas, peguei um pouco do Pink 35 para dar um pouquinho mais de sombra. Vou colocando as pétalas e vou pincelando a parte do corpo dela. Tô colocando um pouquinho do verde, que é para dar, como eu disse, uma levantada, ela acaba aparecendo mais. E vou dando os claros. Para flor de costas, a gente também tem que fazer o recorte. E sempre os cortes de luz, a gente faz sempre com o pincel bem sequinho, bem faquinha, para poder ficar um corte bem suave, e não tão pesado. Percebam que eu vou sempre voltando em algum outro lugar que eu perceba que precisa de um retoque. Fui pegar um pouquinho mais de tinta e vou fazer um cabinho nessa flor e vou fazendo uns pequenos detalhes nas minhas folhinhas. Vocês percebam que ela tá bem suave, ela tá bem pastel, e é assim que eu gosto, que eu acho que fica bonito. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E qualquer dúvida, pode me chamar pelo direct. Um beijo.